Na hora da prova, parece que você não lembra de nada. Se esse for o seu caso, esse vídeo é muito interessante para você. E até o final você vai ter algumas pistas de como se livrar desse problema. Eu sou Carlos Cesari, eu ensino você a ser aprovado em concursos públicos sem precisar se matar de estudar. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa aqui seu like, já se inscreva no canal e ativa as notificações. Se você, na hora da prova, tem dificuldade de lembrar de tudo que você estudou, hoje eu vou trazer para vocês elementos que vão ajudar com que você não sofra mais esse tipo de situação. Você precisa tomar alguns cuidados durante toda a sua preparação para que na hora da prova você não sofra com o esquecimento de tudo que você estudou. Mas veja, o momento da prova ali é um intervalo muito curto. Muita gente acha que o que vai resolver, o que vai te ajudar a lembrar de tudo na hora da prova é alguma coisa que você faz ali na hora da prova. Ou alguma coisa que você faz um pouquinho antes da prova. Mas não é isso. São coisas que você precisa trabalhar durante todo o tempo, durante toda a sua preparação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que as pessoas que prestam concurso, que vão fazer uma prova, não conseguem lembrar do que estudaram? A gente precisa entender, primeira coisa, é o seguinte: se você está tendo acesso a conteúdos, você está estudando horas, está estudando dias, meses, você precisa ter noção de que existe algo chamado curva do esquecimento. Resumidamente, o que é a curva do esquecimento? A curva do esquecimento é um fenômeno que acontece com todas as pessoas que faz com que você esqueça do que você teve contato. O nosso cérebro ele não pode gastar energia guardando na memória informações que ele não vai utilizar. A natureza ela é sábia. O nosso organismo ele precisa reservar energia, guardar, porque ele não sabe, biologicamente, o seu organismo não sabe quando que ele vai precisar dessa energia. Então ele faz de tudo para guardar essa energia. Então, entendendo esse princípio, que o seu organismo, a sua mente, o seu cérebro, faz tudo para guardar energia, é normal que você esqueça o que você estudou. A curva do esquecimento é um fenômeno que faz o seguinte: quanto mais o tempo passa, mais você esquece de algo que você estudou. Você estudou, sei lá, um tópico de língua portuguesa, sei lá, acentuação. Você viu essa aula hoje por meio de vídeo ou por meio de apostila, seja o que for. Se você não tiver mais contato com esse conteúdo que você viu hoje, daqui 2 dias você vai ter uma porcentagem de retenção disso que você viu hoje. Daqui 2 semanas é uma porcentagem menor. Daqui 1 mês, 2, 3, 6 meses, você não vai lembrar de praticamente nada dessa aula de acentuação que você viu. Então, essa curva do esquecimento acontece com todo mundo. O que você precisa saber é o seguinte: você precisa ter um método de estudo que faça com que esse efeito da curva do esquecimento seja diminuído. Se o seu método de estudo não tem dentro dele mecanismos para que a sua mente não esqueça o que você estudou, fatalmente você vai chegar na prova e vai ter aquela sensação horrível de que, nossa, eu já vi isso aqui, mas não lembro. Beleza. É normal a gente esquecer? É normal. Mas agora, como eu faço diante dessa condição para não esquecer, para lembrar do que eu estudo? Existem vários fatores, mas um deles é o seguinte: é saber a diferença entre estudo ativo e estudo passivo. O estudo passivo, eu costumo dizer aqui que é a entrada de dados. Por exemplo, estudo passivo é você ler uma apostila, você assistir a um vídeo, ouvir um áudio.
entrada de dados. Por quê? Os dados estão saindo lá do vídeo, do papel, do áudio, estão saindo deles e entrando no seu cérebro. Então é a entrada de dados na sua mente. Beleza. Isso é o estudo passivo. E o estudo ativo? O estudo ativo é quando você realiza algumas atividades que provocam o caminho contrário, a saída de dados. Sabe aquele dado que entrou na tua mente quando você estudou? Acentuação? Acentuação. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza. Esses dados entraram na tua mente. Agora, isso é estudo passivo. E o estudo ativo? O estudo ativo é você treinar a saída de dados, você treinar a saída dessa informação. Por exemplo, fazendo um simulado. E naquele simulado, numa determinada questão, aquela questão vai provocar com que você resgate aquela informação, que toda a proparoxítona é acentuada. Ou para escrever uma redação, ou para explicar para alguém. São todas atividades de estudo ativo. Quando você explica para alguém, quando você faz um simulado, um questionário. Então não basta você ter a entrada de dados se você não treinar, resgatar esse conteúdo na hora da prova. Então veja, estudo ativo, estudo passivo. Não tem um estudo melhor. Você precisa dos dois. O estudo passivo, que é a entrada de dados, ele vai te ajudar a conhecer o conteúdo que você precisa para fazer a sua prova. O estudo ativo vai treinar com que você resgate esse conteúdo e consiga trazer na hora da prova. Então você precisa dos dois. Então, para a gente responder essa pergunta, por que você não lembra, a gente precisa entender primeiramente isso. O fenômeno da curva do esquecimento, que é normal a gente esquecer, e a diferença entre estudo ativo e estudo passivo, sabendo que os dois são importantes na sua preparação. Essa é a base que a gente vai começar a trabalhar, para até o final desse vídeo você conseguir entender. Bom, agora eu entendi que caminho que eu vou seguir para conseguir memorizar mais. Um outro fator que impede de que você consiga reter mais o conteúdo é o excesso de conteúdos novos. Isso acontece com aquela pessoa que às vezes é um pouco ansiosa para estudar e quer estudar tudo. Ela comprou uma apostila grande ou comprou uma plataforma online que tem todos os vídeos, todas as matérias do concurso que ela vai prestar. E aí ela quer começar a assistir tudo. Ela quer começar a assistir tudo, assiste um vídeo hoje, assiste outro na sequência. E vai só entrada de dados, excesso de entrada de dados. Então veja, a gente às vezes se empolga na hora de estudar, porque você vê toda aquela matéria e você fala, nossa, eu preciso acelerar, eu preciso estudar cada vez mais. E aí você vai trazendo muitos conteúdos novos, só que você traz esse monte de conteúdo que você está vendo de forma acelerada, sem consolidar o conteúdo que você viu anteriormente. Então veja, você está todos os dias, toda hora, todo momento, vendo conteúdos novos, a todo momento está entrando dados no seu cérebro, só que você não consolidou, não memorizou o que você já viu. Então vai entrando e saindo, por causa do efeito da curva do esquecimento. Esse também é um fator que faz com que você não lembre desse excesso de conteúdos novos, sem você consolidar o que você já estudou. É uma armadilha. Por que eu digo que é uma armadilha? Porque você tem a impressão de que você está estudando bem, você está indo bem. Porque você olha e fala, nossa, essa semana eu consegui assistir 20 módulos da plataforma que eu comprei. Essa semana eu li quase a apostila inteira. E aí você tem a impressão de que esse excesso de conteúdo, de entrada de dados, de estudo passivo, esse excesso está fazendo com que você evolua, com que você tenha mais retenção. Mas não. Exatamente pelos efeitos da curva do esquecimento.
Então não adianta você trazer conteúdos novos para a sua mente enquanto você não consolidar os anteriores. Uma caixa d'água que você está colocando cada vez mais água lá dentro, só que ela está furada lá embaixo. Então entra água por cima e vaza água por baixo. Entra por cima e vaza por baixo. E é o que acontece. E o efeito de tudo isso vai acontecer quando? A consequência disso vai acontecer em que momento? Na hora que você estiver fazendo a prova. Só que aí já é tarde demais. Você não consegue corrigir mais. Então, isso que eu trago para vocês hoje, agora, aqui nesse momento, é exatamente para vocês não deixarem esse fenômeno se agravar. Se você está estudando errado, você continuar estudando de forma errada e não ter tempo para você corrigir a rota. Todos esses vídeos, os outros vídeos que eu tenho, todos esses vídeos, eles servem para você ir corrigindo a sua rota todos os dias. Porque se você não corrigir, você vai sentir os efeitos desse caminho errado que você tomou no dia da prova. E aí é muito triste. Porque muitas vezes você gastou muito tempo, muita energia, dinheiro às vezes, e você só percebeu que estava estudando errado, estudando sem eficácia no dia da prova. Só que aí já é tarde. E recomeçar é muito mais difícil. Então o objetivo nosso é o quê? Para você afiar o seu machado todos os dias. Uma outra coisa que eu preciso trazer para vocês aqui é o seguinte. Nesse sentido de a gente entender o que a gente precisa fazer para lembrar de tudo na hora da prova. Tudo que a gente estudou. Muita gente confunde não lembrar, esquecer com falta de capacidade. Então muitas vezes você que está estudando para concurso aí, você às vezes acha que não tem jeito, não tem capacidade, não nasceu com o dom de estudar, de memorizar. Não. Você simplesmente não está estudando de forma adequada, não está estudando de uma maneira que facilite a sua memorização. Que faça com que você diminua os efeitos da curva do esquecimento. É simples. Quando você começa a estudar com um método que te ajuda nisso, que tem ferramentas para isso, você começa a memorizar. Não é porque você não tem o dom, não nasceu com uma boa memória, nada disso. Essa distinção é muito importante que você faça agora. Porque enquanto você confundir isso, ficar achando que só porque você não lembra, ou porque você não foi bem numa prova de um concurso, você achar que só porque isso aconteceu você não tem capacidade, não tem aptidão, não vai conseguir ser aprovado, se você confundir isso, você provavelmente nunca vai ser aprovado, nunca vai ser aprovada. Então essa distinção, ela precisa estar muito clara dentro de você. Saber que não lembrar na hora da prova não é sinal de incapacidade, é sinal de que você ainda não tem um método de estudo adequado, simples. E eu digo isso por experiência própria. Eu sempre fui um aluno comum, um aluno com notas médias, e fui aprovado em vários concursos. Fui aprovado em alguns concursos de primeira, nas primeiras colocações, e eu não me considero uma pessoa que tem uma super memória, não. Eu simplesmente consegui estudar com uma metodologia que facilitava a retenção de conteúdo. E isso vocês têm plenas condições de fazer. Por quê? Uma coisa que, se você entender agora, vai facilitar muito a sua forma de estudar e também a sua motivação, a sua preparação emocional, quando você entender isso que eu vou falar agora. O nosso cérebro, o desempenho do nosso cérebro não está relacionado ao seu grau de inteligência. Ele está relacionado ao treinamento que ele recebe. Vou repetir aqui. O seu cérebro, ele não responde ao seu grau de inteligência, ao seu QI, essas coisas. Ele responde ao treinamento que ele recebe. Fazendo uma analogia aqui. Uma pessoa que, eu tenho dificuldade em emagrecer. Eu já tentei de tudo, nunca consegui emagrecer. O meu metabolismo é, sei lá, devagar. Eu tenho problemas hormonais, sei lá.
Todas as pessoas que falam isso, na maioria das vezes, se elas treinarem de forma correta e se alimentarem de forma correta, elas emagrecem. Não precisam ficar buscando esses atalhos que o pessoal está buscando hoje. E para você estudar é a mesma coisa. Você acha que não tem jeito, que você acha que não tem memória? Que o seu cérebro não vai ajudar porque você não é inteligente? Em algum momento alguém disse que você não é inteligente? E você acreditou nisso? Ou aconteceu algo na tua vida que fez com que você acreditasse que você não é inteligente? Então o seu cérebro, ele não vai responder ao que ele, a capacidade de inteligência dele, ele vai responder a forma como você treina o seu cérebro, ou seja, a forma que você estuda. Mesma coisa o nosso corpo. O seu corpo vai responder não pela sua genética, ele vai responder ao treinamento, à alimentação que ele recebe. Ah, eu tenho genética de ser gordinho. Se você treinar adequadamente, você vai suprimir os efeitos dessa genética. Vai estudar a mesma coisa. Então, o seu cérebro, quando ele é submetido a um método de estudo adequado, ele responde também. Só que você não pode confundir, achar que você ainda não conseguiu ser aprovado, não conseguiu evoluir nos estudos, porque você não tem jeito. Você simplesmente não evoluiu porque você ainda não foi submetido a um treinamento. Imagina que o seu cérebro é um corpo, é o seu corpo. Você ainda não foi submetido a um treinamento que fizesse o seu cérebro ter um bom desempenho. É simples assim. Então, quando você começa a ter noção dessas coisas, você começa a romper essas barreiras, sabe? Essas barreiras, essas crenças, essas vozes que vêm na tua cabeça falando que não dá, que você não tem jeito, que você foi mal nas provas anteriores e isso você nunca vai conseguir ser aprovado. Essas crenças que ficam te limitando, elas só limitam pessoas que não têm conhecimento disso que nós estamos falando aqui. Se alguém falar para você que você nunca vai emagrecer, por exemplo, e você acreditar nisso, você vai continuar, você não vai emagrecer mesmo, porque você nem vai querer treinar. Agora, se você ignorar isso que te falaram, não acreditar nisso e simplesmente treinar de forma adequada, você vai emagrecer. Para estudar a mesma coisa. Enquanto você acreditar que você não tem capacidade, você não vai estudar o seu 100%. É exatamente isso. Então tem muitas pessoas que ficam pelo caminho por causa disso. Elas não entendem isso que nós estamos conversando aqui. Elas não entendem que a capacidade que o seu cérebro tem de responder quando é submetido a um treinamento adequado. No nosso caso de estudo aqui, quando é submetido a um método de estudo eficiente. As pessoas que são aprovadas, as milhares de pessoas que são aprovadas no Brasil em concursos todos os anos, elas também esquecem. Elas não são super-heróis. Quem é aprovado em concurso tem uma inteligência acima da média. Vocês entenderam? As pessoas que são aprovadas todos os anos em concurso no Brasil, elas têm a mesma capacidade intelectual sua. Exatamente. A única diferença é que eles estudaram de uma maneira que eles foram capazes de recuperar aquela informação que eles estudaram. E você, se você ainda não foi aprovado, você ainda não. Porque se você estudar da maneira que essas pessoas que foram aprovadas e conseguir reter o conteúdo por meio de um método de estudo, você é aprovado tranquilamente. Só que aí você pensa que não. É às vezes até mais fácil você dizer para você mesmo que você não tem jeito, você não tem sorte. As pessoas que são aprovadas têm sorte. Pelo amor de Deus, hein? Se alguém acredita nisso, ainda que sorte, nossa, a pessoa foi fazer a prova lá, tem 4 ou 5 alternativas, né? Em cada questão. Ela teve a sorte, ela não estudou nada, estudou muito pouco. Ela teve a sorte de colocar o xizinho lá, colocando o xizinho lá, e teve a sorte de ser aprovada. Ela não estudou. Vocês acreditam realmente que isso acontece? Que ser aprovado em concurso é questão de sorte? Então, cuidado com essa voz que está aí
na sua cabeça falando que não dá, não tem jeito, é impossível. Se você der ouvido a essa voz, vai ser impossível. É você que decide se você vai dar ouvido a essa voz ou não. A ansiedade, ela é um sentimento, ela é algo que acompanha a maioria das pessoas que estão prestando concurso. Elas ficam ansiosas por quê? Ah, e será que eu vou passar? Ah, será que eu vou conseguir memorizar? Ah, será que esse dinheiro que eu estou investindo nesse material é bom? Esse material ele é suficiente para fazer eu ser aprovado? Não. A ansiedade, ela vai existir, ela vai estar presente durante a sua preparação. Isso é certo. Só que o problema da ansiedade é que ela faz com que você confunda um esquecimento momentâneo com falta de capacidade, falta de aptidão, falta de inteligência. Então você fica ansioso, ansiosa ali. Ai, será que eu vou? Será que não vai? E aí você faz um simulado, ou vai resolver questões e você vê que não... Nossa, não estou lembrando. Ah, não estou lembrando. Ah, não tenho jeito para isso. Não tem jeito. A ansiedade faz com que você confunda isso. E quando você começa a confundir esse esquecimento momentâneo, que é só um efeito de um método de estudo ainda não tão bom, você começa a confundir esse esquecimento momentâneo com incapacidade, falta de inteligência, você fica mais ansioso ainda, mais ansiosa ainda. Vira um ciclo vicioso. Quanto mais ansioso você fica, mais você acha que não tem jeito, as coisas que você esquece, mais você acha que é falta de inteligência, e aí você acha que não tem capacidade, isso te deixa mais ansioso ainda, e o ciclo negativo vai até acontecer o quê? Até você desistir. Porque uma hora você vai desistir, se você ficar nesse ciclo e não reagir, não sair desse ciclo. Essas coisas que a gente traz aqui, que eu trago aqui, trago no canal, é exatamente para você sair desse ciclo. Porque se você continuar estudando e continuar nesse ciclo de ansiedade, em algum momento você vai desistir. Porque a nossa mente ela não vai aguentar tanto tempo estudando sem ter resultado. Estudando e se frustrando. Não tem como você aguentar. Você vai desistir. E o problema de desistir é o seguinte: você desiste de estudar, você para de estudar, você encerra seus estudos, você acaba com os seus estudos naquele momento, só que o seu sonho não acabou. Você para de estudar, mas o seu objetivo, o seu sonho de ter um cargo público, uma renda estável para você, para sua família, isso não morreu. Morreu a sua disciplina, morreu a sua motivação para estudar, isso morreu. Mas dentro de você, o sonho de ser aprovado e os benefícios que isso vai trazer para você, em médio e longo prazo, a felicidade que você vai poder proporcionar, muitas vezes para sua família, para seus filhos, isso não morreu. Isso eu tenho certeza que não morreu. E aí o que acontece? Passa um tempo, você volta a estudar. E aí você entra naquele ciclo de novo de ansiedade, você para de novo, porque você se frustrou, cansou. E aí passa um tempo, você olha para trás e fala: ah, nossa, eu preciso voltar a estudar, hein? Preciso voltar a estudar porque eu quero chegar ao meu objetivo. E aí você volta. E você fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E os anos vão passando e você não consegue. Alguém de vocês aí já parou para pensar nisso? Muitas pessoas não param para pensar, porque é muito difícil você entender que você está dentro desse ciclo. Quando você está lá dentro do furacão, você não consegue enxergar isso. Você acha que é normal. Ah, não, eu estou estudando, tem que estudar mesmo, é pressão, é loucura. Mas não é, não precisa ser assim. É possível você estudar, ter um bom desempenho, ser aprovado sem se prejudicar emocionalmente, psicologicamente. Desde que você tenha uma metodologia que te faça estudar de uma forma eficiente. Porque senão você vai ficar sofrendo essas consequências que eu estou dizendo para vocês aqui. Você tem que entender que a sua memória ela é treinável. Sua memória não é algo que veio pronta
da sua genética. Ah, não, tem pessoas que nasceram com boa memória. Então essa pessoa tem boa memória, essa pessoa tem boa memória, essa pessoa não tem boa memória, essa pessoa tem boa memória, essa não tem. Então se você não teve a sorte, né, de na hora de nascer, lá na hora da fabricação, não colocarem a peça na tua cabeça de memória, se você não teve essa sorte, então você nem precisa estudar mais. Não é assim. A memória é treinável, como eu disse aqui. Você desenvolve a memória. É lógico que você precisa de ferramentas que facilitem esse desenvolvimento. Há pessoas que têm mais facilidade de lembrar de coisas relacionadas mais a números, outras lembram mais por meio de imagens, outras lembram mais por meio de sons. Há pessoas que memorizam mais, por exemplo, explicando para outras pessoas, outras escrevendo, outras fazendo até desenhos, mapas mentais, outras ouvindo áudios. Cada pessoa tem um estilo de aprendizagem, uma forma de memorizar. Mas independente da forma que você tem para memorizar, da facilidade que você tem, seja por que canal for, canal auditivo, visual, independente disso, a sua memória ela pode ser melhorada, ela pode ser desenvolvida. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Enquanto você achar que memória é genética, memória não dá para ser desenvolvida, então já pode sair desse vídeo. Você achar que para ter quem tem boa memória porque recebeu o gene da memória e quem não tem não consegue desenvolver, então não tem sentido você estudar. Se você esquece o que estuda e acredita que a memória é algo genético, imutável, não tem por que você continuar estudando. Não tem por que você continuar ouvindo o que eu estou falando aqui. É só você desistir e pronto. Falar, eu não tenho boa memória, eu não posso estudar, eu não sirvo para ser aprovado em concurso público. E pronto. E vai viver sua vida. Aqui eu estou falando para pessoas que acreditam no seu poder de se desenvolver. Aqui no nosso caso, desenvolver a sua capacidade de estudar com eficiência. Sempre com o objetivo do quê? De ser aprovado. Tudo isso que eu estou falando aqui, você precisa refletir. Não basta só ouvir o que eu estou falando. Ah, o que ele está falando faz sentido, não faz sentido, é legal, não é? Não é assim que você tem que ouvir isso, ouvir esse vídeo aqui. Tudo que eu falo aqui, você precisa voltar o olhar para dentro e falar, isso que ele está falando é comigo? Eu estou vivendo essa situação? Você precisa identificar. E você precisa ser sincero e sincera com você mesmo. Se tudo isso que eu estou falando você está vivendo, você precisa reconhecer isso. E quando você reconhece, não é algo ruim, muito pelo contrário. Se você conseguir reconhecer que você está vivendo essas situações, que você está cometendo esses erros, que você está tendo esses padrões mentais equivocados, se você reconhecer isso, é uma bênção para você. Porque enquanto você não reconhecer algo alguma coisa que você precisa melhorar, enquanto você não reconhecer algo que você precisa ajustar em você não vai conseguir melhorar, você não vai conseguir avançar. Então tudo isso que eu estou falando aqui é para você despertar, cair a ficha. Primeira coisa, e isso acontece comigo, beleza, a melhor coisa que você pode fazer hoje é reconhecer que isso acontece. Porque a partir daí, a partir de que você reconheceu, você consegue melhorar. Tem dois caminhos que as pessoas buscam, geralmente, para estudar melhor, para ser aprovado. Quais são esses caminhos? Algumas pessoas buscam o caminho da motivação e outras pessoas buscam o caminho da estratégia, da metodologia, do método eficaz de estudar. Então tem esses dois caminhos. Quando você acredita que é falta de capacidade, é falta de inteligência, o caminho que você tende a buscar é o caminho da motivação. Porque você pensa, bom, eu não tenho jeito para isso, eu tenho dificuldade de memorizar, então eu preciso me motivar, eu preciso acordar cedo, estudar mais, porque como eu não tenho jeito mesmo para isso, então eu preciso ganhar na quantidade.
E essas pessoas são aquelas pessoas guerreiras, lutadoras, e vai, estuda mais, passa a noite, passa a madrugada estudando. Então veja, elas buscam a solução na motivação. Agora, quando você entende que o seu cérebro, a sua memória, ela é treinável, você consegue desenvolver, você não vai buscar a solução no caminho da motivação. Você vai buscar a solução no caminho da estratégia, da metodologia eficaz. Então veja bem, existem dois tipos de pessoas que prestam concurso. Cada uma delas tem uma mentalidade. Tem pessoas que acham que ainda não foram aprovadas por falta de capacidade, falta de inteligência. Esse é um grupo de pessoas. Existe um outro grupo de pessoas, que infelizmente é menor, que acreditam que precisam e que podem se desenvolver. Podem desenvolver a sua memória, podem se desenvolver a sua mentalidade, o seu método de estudo. Essas pessoas que acreditam que o que impedem elas é uma limitação, uma falsa limitação, uma limitação que não existe, essas pessoas que acham que não são inteligentes o suficiente, que não têm capacidade, essas pessoas vão buscar a solução aonde? Na motivação. E as pessoas que acreditam que podem se desenvolver, que podem evoluir, elas vão buscar a solução no caminho da estratégia, do método de estudo eficiente. E por que eu digo que o caminho que você deve buscar é o do método de estudo eficiente e não o da motivação? Porque quem busca a motivação e acredita que precisa ganhar, como disse aqui, na quantidade, que é mais quantidade do que qualidade, sabe aquela pessoa que tem aquele espírito do guerreiro? Não, estudar na madrugada inteira, todos os dias de madrugada, tem que suar, tem que lutar. Vai sofrer, vai ficar estressado, vai esgotar. E como eu digo aqui, eu sempre falo, você que está estudando para concurso, você é um lenhador. E o seu machado é o seu método de estudo. Então, se você não tem um método de estudo eficiente, está estudando errado, o seu machado está cego. Para você derrubar uma árvore, você vai ter que dar, como eu sempre gosto de dizer aqui, você vai ter que dar umas 100 machadadas. Você vai cansar, você vai desistir. Você vai olhar para aquela árvore e falar, não aguento mais, estou batendo vários anos. Estou há 3, 4 anos batendo nessa árvore, essa árvore não cai, gente. Vai cansar, sua mão vai doer, você vai ter jeito. Agora, as pessoas que acreditam que pode se desenvolver, o que elas vão fazer? Elas vão ficar batendo na árvore de qualquer jeito. Elas vão afiar o machado delas. Para quando elas forem bater na árvore, a árvore cair com muito mais facilidade. Então, se você afia o seu machado, que é o quê? Você vai buscar uma metodologia eficiente, você não vai cansar tanto, você não vai demorar tanto tempo para ser aprovado. Vocês entenderam? Então, os dois tipos de pessoas, os dois tipos de mentalidade e os caminhos que essas pessoas buscam, e que se você buscar esse caminho da motivação, só a motivação, você vai sofrer e você não vai chegar a lugar nenhum. E quando você busca o caminho da estratégia, da metodologia, você afia o seu machado e você consegue. Essas coisas que eu trago para vocês aqui, quando você entende isso, traz isso para a sua realidade, o seu caminho para aprovação, ele se torna muito mais fácil. Porque, como eu já disse aqui, 90% das pessoas que estão prestando concurso não têm noção nenhuma disso que nós estamos conversando aqui. Muito disso que eu estou falando para vocês é o quê? O que eu descobri depois de prestar vários concursos, depois de ser aprovado em vários concursos. Falei, é esse caminho, é dessa forma que eu preciso me comportar, é dessa forma que eu preciso pensar, é dessa forma que eu preciso estudar, é assim que dá certo. Quando você entende isso, o seu caminho fica muito mais fácil. O que uma prova de concurso ela mede? Então vamos lá, imagina aqui, ó, você está lá fazendo a prova do seu concurso, beleza? Você está lá, sentou no dia do seu concurso, está com a prova lá. O que é esse papel? O que essas questões medem? Quando você entender o que as questões que estão na sua prova de concurso medem na realidade, você começa a pensar de forma diferente. E você começa a entender certas coisas que vão facilitar demais para você chegar lá. A prova do seu concurso, ela não mede o quanto você estudou. Tem muita gente que pensa isso. A prova no concurso, ela mede o quanto eu estudei. Não, ela não mede isso. Ela mede o quanto você consegue recuperar
do que você estudou. Existe uma grande diferença. E isso, tem muita gente que ainda não entende isso. Vou repetir aqui. A prova do seu concurso, ela não mede o quanto você estudou, a quantidade, horas de estudo. Não, ela mede o quanto você consegue recuperar disso que você estudou. O que você não consegue recuperar, trazer da sua mente pro papel na hora da prova ali, o que você não consegue trazer, ele não gera pontuação na hora da prova. O gabarito não quer saber se você estudou várias madrugadas, se você passou noites em claro, tomando café, um ano estudando, se você deixou de conviver com seus filhos para estudar. O gabarito não quer saber de nada disso. O gabarito só quer saber o quanto você lembra, o quanto você consegue recuperar daquilo que você estudou. É só isso que o gabarito quer saber. E quando você tem um método de estudo eficiente, você consegue lembrar das coisas na hora da prova, isso é muito importante, isso é uma vantagem muito grande. Por quê? Você consegue reduzir o seu tempo de prova. Por exemplo, uma prova lá de duração de 3 horas. O nosso cérebro, ele tem uma quantidade de energia. Tem lá o nível de glicose dele, né? O nível de açúcar que você se alimentou. Tá ali. Entendeu? Ao longo do tempo, o tempo vai passando, o nível de glicose também vai caindo. O seu cérebro vai cansando também. Então você concorda que quanto mais tempo você demora para fazer as questões, maior a chance de você ter ainda muita prova para resolver no final, quando o seu cérebro já está ficando cansado. E isso vai refletir na tua nota, com certeza. Então a vantagem de você ter um método de estudo eficiente que faça com que você lembre facilmente é também que você não vai perder muito tempo. A indecisão é uma coisa que te atrapalha na hora da prova. Sabe quando você pega uma questão e fala, cara, putz, é a A ou a C? Nossa, é a A ou a C? Aí, beleza, você fala, vou pular, né? Deixa eu depois fazer essa questão, deixa eu ir para outra. Aí na outra também, putz, tô na dúvida entre a C e a B. Caramba. Desgasta. Porque se você já lembrar e você realmente ir passando nas questões e já colocando aquela que você acha que é adequada, sem ficar muito indeciso, sem ficar muito pensando em qual é a certa, qual é a errada, o seu cérebro vai ficar muito mais inteiro, muito mais energizado para resolver as questões. Você não vai ter que levar lá para os últimos minutos, aquelas 3 últimas pessoas que tem que ficar na sala de aula para terminar. Não, você consegue terminar antes. E se desgasta muito menos. A maioria das pessoas, elas treinam a sua forma de estudar, elas treinam para estudar mais. Então o objetivo da maioria das pessoas que estão aí na jornada dos concursos é treinar para estudar. E as pessoas que são aprovadas, elas treinam para lembrar. Quando você treina para estudar, você está focado em o quê? Estudar mais horas, aguentar estudar mais tempo. Você até procura algumas ferramentas, você procura orientação, você vai atrás de mais conteúdos para estudar. Só que o seu foco está em estudar mais, estudar. O seu foco não está em treinar para lembrar. Como eu disse aqui, o gabarito, ele não quer saber de quanto você estudou. O gabarito ele quer saber de quanto você consegue lembrar. Então todo o seu estudo ele tem que ser direcionado para você lembrar. E não para você estudar mais. Não é quantidade de estudo, é qualidade de estudo. Existe uma diferença muito grande. E por onde começar? Na prática, como é que a gente pode dar os primeiros passos para a gente ir nessa direção de estudar com mais qualidade, de conseguir reter mais o conteúdo, de lembrar mais na hora da prova? Primeira coisa, pare de medir o seu desempenho pela quantidade de estudo. Comece a ver se você está indo bem, avaliar a sua forma de estudar, o seu desempenho, pelo quanto você consegue lembrar, resgatar. E é por isso que os métodos de estudos que eu levo para os meus mentorados, eles incluem avaliações periódicas. O que são avaliações periódicas? É uma forma de você verificar periodicamente se você está conseguindo resgatar, você está conseguindo lembrar o que você estudou em determinado período.
Porque como eu disse aqui, se você não tem essas avaliações periódicas, você corre o grande risco de descobrir que você estava estudando errado lá no dia da prova. Uma outra forma de você começar bem, ou ajustar a forma ou ajustar a forma pela qual você estuda, se você já está estudando há algum tempo, é você fazer um planejamento e começar com poucas disciplinas. Não se empolgue, muitas vezes. Eu falo não se empolgue porque muitas pessoas, por exemplo, compram lá um acesso a uma plataforma e olha lá na plataforma, até lá tem 500 aulas, 500 vídeos lá dentro. E a pessoa começa lá. Ela acha que quanto mais vídeos ela começar a estudar, quanto mais vídeos ela assistir, mais ela está retendo. Mais ela está guardando. Ela acha que simplesmente ficar na frente da aula, do vídeo, e o vídeo passando, ela ouvindo, aquilo vai grudar, vai consolidar dentro dela. Não vai. Não vai. Para você começar a consolidar, você precisa começar devagar, com poucas matérias. Se você está começando a estudar agora, começa com uma matéria. Uma, duas. Porque aí você consegue absorver essas matérias. Dá tempo de você revisar. Se você começar com muitas matérias, eu tenho lá um cursinho que tem, sei lá, história, português, matemática, conhecimentos específicos, atualidades, inglês, sei lá, 6, 7 matérias. E você já começar a estudar todas, não precisa começar a já ver todas. Vai acontecer exatamente aquilo que eu disse. Entrada de novos conteúdos antes de consolidar os conteúdos antigos. E aí vai ter o efeito caixa d'água furada. Conhecimento entrando por cima e vazando na parte de baixo. Além de você estar estudando de uma forma ineficiente, você corre o grande risco de sofrer uma sobrecarga cognitiva. O que é isso? É a cabeça obesa de conhecimento, explodindo. Muitas pessoas, mentorados que eu já ajudei, estavam estudando dessa forma que praticamente haviam desistido. Porque não aguentaram a pressão. Eles queriam colocar cada vez mais, estudando cada vez mais. Nunca achavam que era o suficiente. Estudava de noite, estudava de manhã, estudava fim de semana, toda hora, todo momento. Chega uma hora que a cabeça não aguenta. Então também é um prejuízo, também é uma consequência negativa quando você não tem um método de estudo organizado. Se você realmente está focado em conseguir ser aprovado, você precisa imediatamente afiar o seu machado. Ou seja, ajustar a sua metodologia de estudo. Encontrar qual é o ponto que você precisa melhorar. Existe o que eu chamo de tripé da aprovação. São os 3 M's da aprovação. Mentalidade, método e movimento. Geralmente, a sua limitação está em um desses M's. E quando você descobre qual desses M's que você precisa ajustar, mentalidade, método e movimento, você descobre onde você precisa ajustar, o que você precisa melhorar, você dá um salto de qualidade no seu estudo. Quando você tiver clareza disso, pode ter certeza que o seu caminho para aprovação vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então eu recomendo que você assista aos outros vídeos que eu tenho no canal, para você também reconhecer outras deficiências, outros fatores que você precisa levar em consideração. Tudo isso vai ajudar você a afiar o seu machado aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo.